Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. Hoje eu tô aqui para dar prosseguimento à nossa série. Essa semana nós estamos estreando uma série nova aqui no nosso canal, acerca sobre lições do meu deserto. E hoje eu gostaria de falar sobre a segunda lição que eu tenho vivenciado com Deus. E eu espero que essa lição também fale ao seu coração. Gente, a lição de hoje, ela é o seguinte: eu tenho aprendido a amar a Deus e a permitir que Ele me ame. E aí você pode estar falando assim, como assim, Ludmila? Deus precisa de permissão para me amar? Precisa. Ele vai te amar independente de qualquer coisa. Mas para você sentir o amor dele, para você vivenciar esse amor dele, você precisa permitir que ele demonstre a profundidade do amor dele para com a sua vida. E nesse deserto eu tenho aprendido isso. Aprendido a deixar Deus me amar. A deixar Deus demonstrar esse amor imenso que ele tem por mim. Porque muitas vezes nós nos fechamos na nossa dor. E tem até o pastor Neil, né, que eu já até falei algumas vezes dele aqui com vocês. E o pastor Neil, ele tem uma frase que é a frase que tem me levado a aprender cada vez mais. Ele fala o seguinte, que quando o homem conhece somente a sua dor, ele fica preso naquela dor dele. Fica só ele e a dor. E ele não conhece mais nada, ele não se abre a mais nada. E muitas vezes no deserto ao qual nós atravessamos, nós nos fechamos na nossa dor. Nós nos fechamos a tal ponto que nós não permitimos nem que o nosso próximo nos ame, nem que o nosso próximo demonstre para nós carinho, amor, porque nós ficamos reclusos, ficamos fechados ao ponto de que nem o amor de Deus, muitas vezes, nós conseguimos viver. Porque o tempo todo você vivenciando aquela dor, você vivenciando tudo que você tem passado, você vivenciando tudo que você tem experimentado durante todo esse deserto. E eu tenho até conversado com algumas pessoas e elas têm falado para mim o seguinte, elas falaram, Ludmila, mas tá doendo tanto, dói tanto que às vezes eu penso que eu vou morrer, uma dor na alma, né? Algumas pessoas falam isso quando atravessam desertos, que existe uma dor na alma. E realmente a alma da gente dói. Realmente a alma da gente abre uma ferida quando nós passamos por desertos. E essa ferida, muitas vezes, ela nos leva a não vivenciar o amor de Deus, a vivenciar somente ela, a ficar recluso somente na nossa dor e vivenciando aquela dor 24 horas por dia. Ah, mas eu perdi isso, isso tá doendo. Ah, mas é como minha avó dizia, né? Chorar pelo leite derramado. O que adianta você chorar pelo leite que se derramou? Ele não vai voltar para a vasilha, ele não vai voltar a ser útil. Então, o mais ágil que você pode fazer é limpar tudo e comprar um novo leite. E viver, continuar vivendo. É exatamente o que esse ditado quer nos dizer. Não chorar pelo leite derramado é porque aquele leite ali não vai ter mais volta. Aquele leite ali já foi, já derramou, já ficou no passado. Então, se já ficou no passado a dor que eu senti, eu ainda carrego essa dor no meu presente. Mas eu não posso levar essa dor para o meu futuro. Eu tenho que começar a deixar que o amor de Deus me cure. A deixar que o amor de Deus me alcance. Porque, amados, o que eu queria falar exatamente, o que eu sei que o Senhor quer falar ao seu coração hoje, o que eu tenho aprendido com Deus, é que você não entrou no deserto para você ficar vivendo essa dor. Você não entrou no deserto para você ficar vivendo todas as circunstâncias que estão dando errado ao seu redor. Você não entrou no deserto para isso. Você entrou no deserto exatamente para você experimentar o amor de Deus, para você vivenciar o amor do Senhor. Era isso que o povo de Israel deveria ter olhado. Era para isso que o povo de Israel deveria ter se atentado quando saiu do Egito e foi para o deserto. Moisés, Deus vai ser muito específico com Moisés. Ele vai dizer que vai estar tirando o povo de Israel do Egito para levá-lo para o deserto, para oferecer sacrifícios a ele, louvar a ele e que depois estariam entrando em Canaã. Então, quando Deus tira o povo do Egito e leva esse povo
para o deserto, o que Deus queria com esse povo no deserto? Queria deixar eles 40 anos no deserto rodando? Não. Deus queria que eles o conhecessem. Deus queria que eles vivenciassem o amor para com Deus e o amor de Deus para com eles. Mas a murmuração não permitiu. Mas o vivenciado passado não permitiu. Porque o povo muitas vezes ficava preso ao que eles viveram lá no Egito. Teve situações, amados, que eles chegaram a dizer que era melhor que Moisés tivesse deixado eles morrer lá no Egito do que ter levado eles para o deserto. Só que o deserto não pode ser visto por mim e por você como um ambiente onde nós vamos morrer, como um ambiente onde Deus nos levou para sofrer. Não, não é para isso. O deserto foi nos apresentado. Nós entramos no deserto para que nós possamos vivenciar o amor verdadeiro para com Deus e o amor de Deus para conosco. Como assim, Ludmila? Você, eu, todos nós entramos no deserto para poder descobrir o amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. E para descobrir também que nós podemos o amar, não da mesma forma, mas que nós podemos o amar, independente de tudo que está acontecendo. E quando você ama alguém, independente das falhas, independente das circunstâncias que estão ao seu redor, você o ama pelo que ele é. E é exatamente isso que Deus quer que você viva nesse deserto. Que você viva o amor, independente das coisas se vão bem ou se não vão. Independente que você esteja num lugar árido, independente que você esteja num lugar onde o sol está queimando, independente que você esteja num lugar onde notícias ruins estão chegando, Deus quer que você viva esse deserto para aprender a amá-lo e a permitir que ele te ame e a permitir que você conheça a imensidão do amor dele. Porque nós sabemos que Jesus morreu na cruz por nós, que ele passou por dores por nós. Nós sabemos que Deus deu seu único filho para morrer por mim e por você. Mesmo nós tendo todos esses erros que a gente tem, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente tendo muitas vezes sendo tão maus, porque vocês já ouviram falar isso aqui, nós somos maus por natureza. A natureza do pecado está impregnada em nós, então nós já somos maus por natureza. Então, amados, Deus mesmo assim nos ama. Mas muitas vezes nós nos fechamos tanto na nossa dor que nós não permitimos vivenciar esse amor de Deus. Nós não nos permitimos conhecer esse amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Então o que Deus hoje quer falar ao seu coração é isso. Deixe Ele te amar. Passe a viver experiências de amor com Ele. Passa a ver além de tudo que você está vivendo. Passa a ver além desse deserto. Para de olhar a saída do deserto. O que mais atrasou o povo de Israel no deserto, amados, foi a questão deles sempre estarem ansiando Canaã. Só que eles estavam o tempo todo com o dono de Canaã, com o criador de Canaã, dando roupa que crescia no corpo, dando alimentos que desciam do céu. Pensa aí, água que brotava de pedras. Então, amados, vocês já estavam vivendo o céu, só que no deserto. Já estava vivendo Canaã, só que no deserto. É como você. Você está no deserto, mas você está vivendo. Você precisa viver nesse deserto já a vitória, já a saída. Você precisa viver nesse deserto como se você já tivesse saído dele. Tá entendendo? Você precisa parar de remoer tudo que você viveu lá atrás, tudo que você viveu no seu passado, deixa lá. Porque excesso de passado, amados, causa depressão. Você fica depressivo, você fica triste pelo que passou, pelo que você não conseguiu fazer. Por tudo que você viveu lá e você fala, ai, hoje eu não tô vivendo nada disso, eu tô tão triste. Amados, para de olhar pro Egito. Para de olhar para lá para trás, começa a viver o hoje com Deus. Começa a viver esse amor de Deus. Deus quer te mostrar que em pequenas coisas Ele tem um amor tão grande para demonstrar para sua vida. Ele tem um amor tão grande para demonstrar para você. E eu tenho aprendido isso no meu deserto, sabe? Eu tenho aprendido que o amor de Deus, ele é bem maior do que a saída desse deserto. Que o amor de Deus, ele é bem maior do que ter o que eu desejo. Eu já falei isso em um vídeo aqui, eu vou repetir novamente. Quando a gente entra em qualquer deserto, que a gente se vê em situações difíceis, a gente entra e a gente já fica almejando a saída dele, né? A gente vai orar e a gente já fica falando com Deus, Senhor, me ajuda.
Meu Deus, me tira daqui. Meu Deus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. A gente só sabe falar isso com Deus, né? Me tira daqui, eu preciso sair desse deserto, eu preciso sair desse lugar. Eu quero ter o que eu tinha antes de volta. Eu quero ter tudo que eu tinha antes de volta e eu não tô tendo. E aí você fica falando isso com Deus o tempo todo. Só que com o passar do tempo, eu aprendi a não mais falar com Deus assim. Eu aprendi a falar, Senhor, obrigada. Obrigada por esse deserto. Obrigada porque eu sei que com as minhas próprias pernas eu entrei nesse deserto. E eu sei que se eu estivesse aqui sozinha, eu não estava mais viva. Mas eu vejo o teu cuidado, porque o Senhor entrou comigo. E o Senhor tem demonstrado esse amor tão grande para com a minha vida. Porque por mais que eu esteja no deserto, eu descobri em Deus. Sabe quando você assiste aqueles filmes que tem desertos? Que aí o pessoal fica lá e no meio do deserto tem aquela fonte de água jorrando, tem umas palmeiras, tem uma rede. Não sei se vocês já assistiram filmes assim. E aí aquilo é chamado de oásis. É o oásis em meio ao deserto. Eu descobri que o amor do Senhor nesse deserto, que eu entrei com minhas próprias pernas, porque muitas vezes é a gente que entra, viu, amados, com nossas próprias pernas em alguns desertos. Eu comecei a compreender que Deus, Ele entrou comigo. E Ele transformou o meu deserto, essa caminhada que eu tô tendo, a presença dEle se tornou o meu oásis, sabe? Se tornou a fonte de água que jorra. Se tornou a palmeira que cobre a minha cabeça muitas vezes quando o sol tá quente demais. Se tornou a rede que muitas vezes eu descanso nele. Então eu tenho vivenciado o amor de Deus. E você talvez está precisando vivenciar o amor de Deus, mas você está precisando deixar o que passou lá para trás. Olhar para o futuro, deixa teu futuro para Deus. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então viva o seu hoje. Não viva sempre desejando que esse deserto acabe, mas viva orando. Não é nem orando. Viva vivenciando o presente com Deus. Sabe? Viva vendo o que Deus tem feito pela sua vida, como Deus tem cuidado de você. É impossível que você não veja nos mínimos detalhes o cuidado de Deus. Muitas vezes a gente passa desertos, talvez na vida financeira, talvez na nossa família, talvez passamos por desertos no nosso trabalho. E aí a gente sempre vê o cuidado de Deus em outras áreas. Porque naquela área que você está passando no deserto, é a área que Deus está tentando te tratar. É a área que Deus está tentando te mostrar algumas coisas. E é a área que você precisa ser tratado. Mas em outras áreas, Deus demonstra o amor dele para com a gente de uma forma tão grande. Mas se a gente tirar o foco, tire o foco do que aconteceu. Tire o foco das mágoas que você vê carregando para esse deserto. Vamos deixar a mágoa para lá. Ludmila, eu não consigo perdoar. Eu estava até comentando hoje com alguém, né, que o pastor Cláudio Duarte, ele fala o seguinte, que tem hora que você tá tão chateada com a pessoa que você fala bem assim, ai, que vontade que eu tenho de matar aquela pessoa. Aí você ora, aí você fala, Deus, tira isso de mim, Senhor, misericórdia, tem misericórdia. Aí depois você começa, ai, eu tenho vontade de só dar uma surra. Ou senão eu tenho vontade só que ele caia e tropeça, né? Aí daqui a pouco você fala, não queria que ele caísse e tropeçasse, não. Eu queria só que ele machucasse o dedinho. Aí daqui a pouco você fala, não queria que essa pessoa fizesse isso, não. Aí no final, resumindo, no final você já tá falando assim, Senhor, toma conta daquela vida. Pai, vai de encontro a essa pessoa. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar aquela pessoa. Então, o que eu tenho aprendido é que amor, perdão, é tudo decisão. Você precisa decidir amar. Você precisa decidir perdoar. Então, quando eu decido perdoar alguém, eu li até hoje no Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, que eu estou amando esse livro, ele falando o seguinte, que o perdão, ele vem com o tempo. Quando eu começo a fazer pelaquela pessoa que me magoou coisas boas, mesmo que ela tenha me ferido, o que acontece? O perdão, ele vai vindo naturalmente. Com o tempo, ele chega. E quando você vê, você já perdoou, você já esqueceu. Então, a principal coisa para você deixar que o amor de Deus entre no seu coração e para que você possa sentir um amor genuíno por Deus também, é você decidir amá-lo.
E é você decidir não carregar mais essas mágoas. É você decidir não carregar mais essas feridas. E é você liberar o perdão com o tempo. Ah, Ludmila, eu não consigo perdoar hoje. Então ora, fala com Deus. Fala, Deus, eu não estou conseguindo perdoar. Deus, me ajuda com as feridas que eu estou carregando. Deus, que eu possa não olhar mais para o meu deserto como um castigo. Que eu comece a olhar para o meu deserto como um lugar onde eu preciso encontrar com o Senhor, como um lugar onde eu preciso ter uma experiência com o Senhor, eu preciso ter essa experiência com o Senhor. E você vai ver que Deus vai te tratar. Você vai ver que o seu coração vai mudar com o tempo. E com o tempo você vai estar amando a Deus e você vai estar permitindo que Ele te ame e que Ele demonstre esse amor. E você vai ver o amor de Deus te alcançando. Você vai ver o amor de Deus entrando em você de uma forma que vai te preencher. E nada mais vai precisar entrar no seu coração. Porque o amor de Deus vai ser como uma blindagem. Uma blindagem que não vai deixar nada mais passar. E para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de deixar Isaías 43, o finalzinho já do versículo 4 e o início do versículo 5, que diz assim: você é o meu povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Então acredite que Deus está com você. Deixe Ele te amar, deixe Ele honrar você com o amor dele, que é a principal honra que a gente pode ter. É o amor de Deus nas nossas vidas. E deixa Ele te mostrar que esse deserto, Ele veio simplesmente para que você pudesse ter uma intimidade com Deus, para que você pudesse vivenciar o amor dele, para que vocês dois pudessem se encontrar. E desse encontro, uma história linda de amor que vai durar por toda a eternidade possa começar. Então deixa Deus te amar e o ame também. Amém? Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. E até a próxima, viu?